Maranata, que bom estarmos aqui para mais um vídeo, nós apresentarmos aqui a nossa lição, nossa mega lição, Aliança. E nessa semana nós fizemos aí um estudo maravilhoso do tema, de Hebreus capítulo 8 até o capítulo 10, versículo 12, onde nos apresentou umas verdades que nos trazem relevância, no capítulo 10 até o verso 18, que nos traz verdades relevantes para o nosso tempo. Quero começar esse vídeo com uma pergunta. Vocês acham que Enoque, que foi trasladado ao céu, Elias também, que numa carruagem de fogo foi trasladado ao céu, o próprio Moisés, de acordo com Judas 9, foi ressuscitado, foi elevado aos céus, como muitos eruditos acreditam, inclusive a própria Bíblia apresenta, Judas 9 e Mateus 17. Será que essas pessoas que viviam lá na antiga aliança, que para muitos dizem que antigamente não tinha graça, muitas pessoas no passado diziam, hoje dizem que lá na antiga aliança não tinha graça, será que realmente não existia graça? Por que eles foram salvos? Por que eles subiram para o céu se não existia graça? Por que os pecados deles foram perdoados se não existia graça? Essas perguntas vamos responder aqui neste momento. Muito bom. Romanos, que foi um estudo de uma lição anterior, nos apresentou que Hebreus, Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vez estando em Cristo Jesus, não somos condenados. A verdade é que o autor de Hebreus escreve no capítulo 8, especificamente citando, parafraseando os versos de Jeremias 31, versos 31 e 34. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo sobre esse assunto, você vai procurando no cardzinho aqui em cima, que vai ter um vídeo explicitamente falando sobre essa questão de Jeremias 31, versos de 31 a 34, onde Deus fala que chegará o dia em que eu vou imprimir as minhas leis no coração do meu povo, vou escrever no coração do meu povo e vou imprimir a lei nos seus pensamentos. E aí Hebreus começa tratando essa situação toda aí, no capítulo 8. Quando vai para o capítulo 9, Paulo ele explica ali uma questão sobre o santuário. Olha as coisas que tinham no santuário terrestre, apresentou ali a mesa dos pães asmos, o candelabro, enfim, todo o sacrifício que era feito no santuário terrestre, que eram figuras e eram sombras do santuário celestial. Êxodo 25, verso 8, onde Deus apresenta falando para Moisés, faça tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte, tá certo? Então veja bem, Hebreus 9, aí Paulo fala, há muitos acreditam que seja Paulo o autor do Hebreus, no capítulo 9, versículo 10, dizendo que essas coisas, essas cerimônias, esses sacrifícios, essas atividades que eram feitas lá no santuário terrestre, elas eram cerimônias válidas apenas até que viesse uma aliança melhor, até que viesse um sistema melhor. E o sistema melhor que nos é apresentado no livro de Hebreus é o sistema da graça em Cristo Jesus. Então não existia graça no Antigo Testamento? É claro que existia. Quando você vai para o livro de Gênesis, você encontra ali a história de Noé, no capítulo 6, Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Se Noé achou graça diante dos olhos de Deus, então existia graça no Antigo Testamento. Para que existisse graça, precisa ter pecado. Para que o pecado possa existir, precisa ter a lei. E a lei é que mostra o pecado. O capítulo 7 de Romanos nos apresenta muito bem isso aí, E o capítulo 5, versículo 20 de Romanos também nos apresenta que a lei, ela nos ressalta o pecado. E nós estudamos na lição passada, Gálatas 5, também apresenta a mesma situação, mostrando-nos o pecado, certo? Então, por que Moisés, Elias e o Enoque subiram? Porque eles foram perdoados. Eles acharam graça diante dos olhos de Deus? Sim, eles foram perdoados, sim. Porque a graça ela não é do Novo Testamento. A graça é desde os tempos eternos. Nós temos um texto que fala assim que Jesus ele morreu desde a eternidade. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, nos apresenta isso. Que Cristo morreu desde a eternidade. Ele é o Cordeiro desde a eternidade, porque a graça existe desde a eternidade. Desde quando houve pecado, houve graça. Mesmo que antes de houvesse pecado, a graça já era plano de Deus. Para você ter uma ideia que Deus não trabalha com coisas sem saber o que fazer. Ele já sabia o que deveria fazer, tá certo? Porque Deus é onisciente. Outra coisa mais que podemos perceber aqui na lição dessa semana é que a lei, a graça, ela foi ressaltada no Novo Testamento. O ápice da graça,
o ápice da revelação da graça foi no Novo Testamento, que foi através de Cristo, né? Por exemplo, a morte sacrificial de Jesus, ela não deu início a uma aliança eterna, porque a aliança eterna já existia. Ela deu início, ela foi o ápice dessa aliança eterna. Ela foi o ápice. Por quê? Porque em Cristo termina tudo. Em Cristo se encontra tudo. O tipo encontrou-se com o antítipo. Entende agora? A realidade encontrou-se, a sombra encontrou-se com a realidade. Cristo é a realidade das sombras que eram oferecidas, que eram feitas no santuário terrestre. E agora, de uma vez por todas, ele apresenta-se, de acordo com Hebreus capítulo 9, no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote, como nosso advogado, como o apóstolo João, lá nas suas cartas, pertinho do Apocalipse 1, João capítulo 2, apresenta para nós ele como nosso advogado. Hebreus capítulo 9, versículo 24, fala assim, que ele não entrou em santuário feito por mãos humanas. Por quê? Por que ele não entrou em santuário feito por mãos humanas? Ele não ia no templo, ele não adorava a Deus no templo, claro. A questão é que ele não entrou para oficiar, para trabalhar, para ministrar um plano de salvação de graça. Porque quem fazia isso na terra eram os sacerdotes terrenos. Mas Cristo não fez isso porque ele viria para cumprir duas coisas importantes. Primeiramente, ele seria o sacrifício e depois ele seria o sumo sacerdote. Tá certo? Porque o sacerdote lá no passado, de acordo com Hebreus capítulo 9, ele ofertava ali, fazia um sacrifício que era pelos pecados dele, da família dele e pelos pecados e ignorância do povo. Por isso que o sumo sacerdote, no 10º dia do 7º mês, de acordo com Levíticos 16, apresenta isso. E Hebreus 9, 22 fala que sem sangue não há remissão de pecados. Então, por que Cristo teve que derramar seu sangue? Para nos dar o perdão dos pecados. Noé, Enoque e Elias foram salvos na graça, porque a graça não é de agora, a graça não é de ontem, a graça é desde a eternidade. A salvação é desde a eternidade. Entendam isso, tá certo? E para nós terminarmos, Hebreus capítulo 9, ou melhor, 8, versículo 13, nos apresenta que o sistema antigo, da antiga aliança, ele ficou velho, ele não precisa mais ser utilizado, então ele foi descartado para que viesse um sistema melhor. Hebreus 9, 10. Um sistema melhor. E que sistema melhor é esse que foi apresentado aqui no livro de Hebreus? O sistema em Cristo Jesus, porque o santuário terrestre era sombra e agora nós vivemos na época da realidade, a realidade em Cristo Jesus. E para aqueles que dizem, eu quero encerrar aqui, para aqueles que dizem que acabou-se a lei, não precisa mais guardar a lei, não precisa nada, Jesus fez uma nova aliança. Correto, concordo contigo, Deus fez uma nova aliança, Jesus começou uma nova aliança, mas ele também disse, um novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou, que ame ao seu próximo como a ti mesmo e que ame ao seu Deus com toda a sua força. Que são verdades que são apresentadas em Deuteronômio 6 e que são verdades que são apresentadas em Levítico 19, 18, nos apresentando sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Que Jesus fez, ressaltou a sua lei, que é o seu caráter, que é amor, que é graça. Que Deus te abençoe, meu irmão, e fiquem com essa última frase que eu quero ler para vocês aqui, a frase da nossa irmã White, que diz assim: Cristo crucificado, falem, orem e cantem sobre Ele. Cantem sobre esse tema, falem sobre esse tema, falem de Jesus, cantem sobre Jesus. E Ele quebrantará e conquistará os corações. Cante sobre Jesus, fale de Jesus, respire Jesus, que aí você vai ser quebrantado, o seu coração vai ser mudado. O teu coração vai ter felicidade, vai ter tranquilidade. Entende isso agora, meu irmão? Para sermos completos, de acordo com Colossenses 2,10, precisamos estar em Cristo Jesus. Nada menos, nada mais do que está em Cristo Jesus. João capítulo 15 nos apresenta também essa mesma verdade. Estar em Cristo Jesus é a melhor coisa. Porque quem não está em Cristo Jesus, não está ligado à videira verdadeira, vai perecer, vai ser destruído, vai ser aniquilado, vai ser apólime, vai ser destruído. E eu te apresento na próxima semana. Na próxima semana nós teremos amor e disciplina. Um Deus que ama é um Deus que disciplina. Um pai que ama é um pai que disciplina. Que Deus te abençoe. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de compartilhar os vídeos com outras pessoas também. Não deixe de ler a Bíblia. Hebreus 8, 9 até o capítulo 10, versículo 18. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.